O maior período foi dos festivais. A questão sociopolítica do Brasil. Nós temos também a questão da ditadura, a partir daí, né, que foi muito pesada no Brasil. É um momento muito difícil, é um momento de muito esfacelamento das pessoas, né? Onde o teatro não tem de verdade esse poder de... Você só podia fazer teatro escondido, essa que é a verdade. A censura foi muito brava com relação a teatro, cinema e televisão. O que ela não tinha um poder, o programa ao vivo. Porque o que você faz? Para o programa e a emissora não leva mais ao ar? Não, eles não tinham coragem de fazer isso. E música, na cabeça das pessoas que faziam censura no Brasil na década de 60, não cabia muito na cabeça deles a ideia de que a música poderia ser um grande sinal de protesto. Eu posso imaginar o protesto no teatro, é por isso que eu persegui. Você podia estrear uma peça, mas assim, em um dia a polícia já invadia, já prendia todo mundo, já debandava todo mundo. Em 68, Roda Viva com Chico Buarque, que foi um dos grandes pioneiros para discutir questões sociais, políticas que estavam acontecendo no Brasil. Tem um exemplo claro disso, né? Não vai ter mais a peça. Não, os artistas insistiram, não, nós vamos levar a peça sim. Pancadaria para todo mundo, né? A artista saiu de lá machucado para sempre, até porque foi difícil apanhar por um ideal, por um espetáculo que era um espetáculo magnífico, enfim. O maior período foi dos festivais. Senhoras e senhores, boa noite. Estamos abrindo nesse instante a finalíssima do 3º Festival da Música Popular Brasileira. Caetano Veloso, Chico Buarque, né? Aqueles grandes festivais da TV Record. Em dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? Por que não? Por que Eu uso o teatro para a exibição desses festivais. É um empréstimo, né? Um aluguel. A Record teve um cara muito esperto chamado Solano Ribeiro, que produzia os grandes festivais da Record. E o Solano viu ali uma forma maravilhosa de conquistar o público. O festival nada mais era do que um programa de televisão. Só que, de repente, por força de uma série de circunstâncias, ele adquiriu até uma importância histórica, política, sociológica, musical. E os festivais de música não. Eu podia fazer um monte de coisas. O cara quebrou o violão e jogou o resto do violão na cabeça das pessoas e tudo bem. E aquela vaia? Talvez aquela vaia não fosse nem em função delas, mas fosse em função de o povo estar vivendo uma opressão muito grande. Se a gente observar as letras das principais músicas que venceram os festivais, a gente vai encontrar isso. O Caminhando, do Geraldo Vandré, virou um hino em todos os sentidos. Seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas. Todas as reuniões de pessoas, essa música era cantada, porque era uma forma de eu expressar aquele sentimento que eu não podia expressar falando. Nós queremos dizer uma palavra em favor de um teatro que nos acolheu tantos anos e cujo palco recebeu os nossos artistas nos anos anteriores. Agora, ele não existe mais. Um momento triste, que foi o incêndio da TV Record. Foi triste pra caramba a gente imaginar que nós tínhamos perdido tudo aquilo, além do que... Ele pegou em 3 pontos diferentes, né? Pegou na técnica, no estúdio... Foi fogo colocado, né? Colocado, a gente nunca conseguiu provar. Incêndio deve ter, se é que os teatros têm alguma alma e alguma lembrança, deve ter saudades dos tempos em que apresentou shows idênticos. Essa é uma fase negra da história da televisão brasileira, porque a gente não tem uma explicação única, a gente tem várias explicações. Eu acredito numa conspiração que vem do próprio governo, né? Então isso sim, as emissoras estavam, muita gente, enfim, a sociedade de uma certa forma
se achou mobilizada em duas frentes. Aquelas que concordaram com o golpe e aqueles que não concordaram com o golpe. E aqueles que não concordaram com o golpe, uma forma deles se manifestarem foi via atentados. Tanto que, por exemplo, as emissoras mais atingidas são justamente aquelas emissoras que, de alguma forma, se puseram em algum momento contra o governo. É o caso da Excelsior, que teve vários incêndios e que era uma emissora totalmente contra o golpe militar. E o caso da própria Record, que em alguns momentos, com programas desse tipo, saía um pouco fora da rota que o governo militar queria. Eu não posso falar de nada disso que tenha sido um crime aqui, porque não há provas. A verdade é esta, né?